tradição, né? Em Blitz, em Rápido, você joga os torneios do chess.com, né? O Title Tuesday, né? Às vezes, né? Então, bom, eu acho assim, como eu falei, é um privilégio poder ouvir o Renato, a gente conversar com ele, poder fazer perguntas, né? Como foi da outra vez, né, Renato? Sim. Eu acho que essas experiências não é toda hora que a gente tem. Então, Renato, você está com a palavra aí, tá? Obrigado. Bom, valeu aí, pessoal, por aparecer de novo, né, mais uma vez. Eu fiz da outra vez da Olimpíada, achei bem legal, e até comentei com o Madeira, né, que dava para fazer mais vezes, assim, era algo que a gente nunca tinha pensado, depois de voltar de um torneio, fazer uma aula, assim, mostrar uma partida, conversar com o pessoal, mas foi uma atividade bem legal. Aí, pretendo fazer mais vezes, né, então espero que sempre que eu jogar um torneio, assim, consiga vir depois para passar um pouco para vocês, hein. Então, o torneio de Manaus, como o Madeira disse, estava bem forte, era a terceira edição esse ano. Eu era o atual campeão, mas era o atual bicampeão, na verdade. Eu ganhei a primeira edição em 2022 e ganhei ano passado também, em 2023. Agora, 3 vezes é difícil, né? Tri é difícil. Porque, como a gente sabe, para ganhar um torneio sempre tem um pouco de sorte, sempre tem uma coisa meio parceiramento ali. Então, por exemplo, né, nesse torneio eu poderia ter tido um momento de virada. Foi na sexta rodada eu ganhei uma partida que eu tava de brancas. E aí, no parceiramento da sétima rodada, eu ia contra o Rafael, que estava liderando de brancas, eu ia dobrar brancas. Só que, na verdade, essa partida tinha empatado, né? O árbitro deu uma orientação errada numa repetição, a gente seguiu jogando, eu ganhei, mas, na verdade, eu estava dando um empate. Aí, acabou, o mundo empatou, mudou em parceiramento, e aí eu joguei de pretas a outra. Então, assim, talvez fosse o meu momento de sorte. Se eu tivesse ganho, eu ia na próxima contra o líder de brancas, né? Mas a gente nunca sabe como vai ser o torneio, você tenta só lutar até o fim, assim, para ficar na melhor colocação possível, né? No ano passado eu estava numa situação bem parecida nas 3 últimas rodadas, eu estava com 4,5 em 6, mas aí eu ganhei as 3 últimas e passei todo mundo. Esse ano acabou não dando certo, mas deu para fazer umas partidas bem legais. Eu vou mostrar uma agora para vocês que foi a partida que eu gostei mais, foi na penúltima rodada. Eu joguei contra o Matheus Mendes, que é um candidato a mestre de Minas Gerais, mas é um jogador de 18 anos, ele subindo bem forte, né? O Matheus está quase com 2.300. E era um momento importante do torneio, né? Porque nesses torneios abertos, como tem muita gente, se você perde a partida ou deixa de ganhar, todo mundo te passa, assim, né? 10 pessoas te passam, de repente. Então, só uma perdendo só já te passa? Não, vamos dizer assim, uma situação ali você tá... Por exemplo, essa partida que a gente jogou, eu tava na mesa 7. Então, se você tá na mesa 7, é sinal que você tá entre os 15 primeiros ali, né? Então, assim, você já tá um pouco longe dos 5 primeiros. Você precisa ganhar para contar que algumas partidas vão empatar ou que alguns caras vão perder, aí você passa eles e chega. Só que se você perde, tipo assim, aí acontece o contrário, você não aproxima dos 15 e vem os outros 10 te passando já, então você já cai para 30. Esse que é o problema desses torneios, né? Muita gente chegando para te passar. Então nesses últimos momentos é crucial marcar os pontos. Aí essa eu tinha brancas e esperava, né, tentar fazer uma boa partida. Então eu joguei D4. Outra quem, né? Contra o Matheus Mendes, que é um menino de 2.250 de Minas. E ele tá subindo, né? Ele tá subindo bem. D4, Sou jogador de peão-dama. Às vezes eu me arrisco pra fazer outras coisas, mas geralmente é peão-dama. O Matheus jogou D5. E aqui eu fiz cavalo F3. Eu fiz essa ordem sem jogar C4 rápido, né? Ele jogou cavalo F6 e eu fiz G3 agora. Que eu quero levar para Catalã, que é a abertura que eu jogo mais, assim, que eu tenho jogado ultimamente. Mas, bem, para resumir a explicação, essa ordem... Brancas. Mas para explicar brevemente a abertura, essa ordem ela é para evitar algumas coisas nas pretas, né? Por exemplo, na sexta rodada, eu joguei contra o Lucas Cardoso, que é outro jogador jovem, né? E eu fiz C4 no 2 e ele jogou gambito de dama aceito. Foi uma partida que eu tive vantagem, foi essa que eu tinha ganho e depois empatou, né? Que na verdade foi empate mesmo. Mas eu tive uma posição muito boa. Mas bom, eu imaginei que talvez podia ser que o meu adversário jogasse isso. Também eu não queria entrar nisso, eu queria entrar na Catalã. Então eu joguei essa ordem sem mover o peão de C para não dar a chance dele transpor. Cavalo F6, G3. É claro que isso dá outras opções para as pretas. Por exemplo, uma linha bem interessante que o pessoal joga às vezes é B5. É um lance para evitar o C4 e pôr o bispo em B7 e chegar numa posição que o branco não quebra com o C4. Aí, bom, é outro tipo de jogo, né?
Outra ordem seria ele pôr o bispo em F5 primeiro, depois jogar E6 e jogar uma posição com o bispo ativo. Mas na preparação percebi que ele não entrava nesse tipo de posição, né? Ele era muito fiel ao repertório com E6. Então eu achei que ele ia acabar entrando mesmo no que ele joga sempre, foi o que aconteceu. E6, bispo G2. E agora ele jogou C5 aqui. É porque a linha contra catalã que ele jogava era uma assim. Por exemplo, se eu faço C4 agora, D por C4, ele joga essa, D por C4, bispo por G2 e C5. Que a gente já vê que vai cair nessa posição por transposição. Então quando ele faz essa ordem aqui, agora sim eu joguei C4, porque era essa linha que eu queria entrar. Era nisso aqui mesmo que eu queria cair. Tem também rock. Contra o Rafael Leitão, a gente viu que o Rafael ganhou o clássico, né? Mas no rápido, eu joguei rock aqui com ele. E aí tem uma posição que entra que é assim, C por D4, cavalo D4, E5, cavalo B3. E tem esse centro, que as pretas dominaram nos peões, só que por outro lado ele está mal desenvolvido, ele ainda não roubou, e aí eu consigo começar a pressionar os peões. É uma posição jogável, mas é interessante, assim, eu acabei vencendo essa partida no rápido. Foi uma partida com várias confusões, assim, meio estranha, mas eu venci. Só que para essa partida aqui no clássico eu queria entrar na linha da catalã mesmo. Então eu fiz C4, aí agora ele tomou aqui, isso transpõe para a variante que ele costuma jogar, rock, e ele jogou cavalo C6. A ideia das pretas nessa linha é dar uma liquidada no centro, né? Ele já tomou o peão de C4, agora ele faz uma pressão em D4, e o objetivo dele é subir com esses peões centrais aqui, ficar uma estrutura simétrica, onde o branco pode ter uma pequena vantagem de desenvolvimento, mas de modo geral a posição das pretas é muito sólida. Ele tem que desenvolver esse cavalo, porque se ele joga C por D4 primeiro, dá pra tomar de cavalo, mas é até melhor de dama. Dama toma, cavalo toma. E esse final vai ser muito chato de jogar de pretos, né? Porque como eu tenho essa pressão aqui do cavalo e do bispo, ele não consegue jogar cavalo C6 rápido. E aqui ele também não consegue tirar o bispo para jogar cavalo C6 por causa de B7. Então já a gente costuma dizer que isso aqui é o final típico da catalã, né? Que as brancas pressionam muito fácil porque o bispo é muito forte. Esse peão aqui é questão de tempo até ele cair, eu vou jogar cavalo D2 e cavalo C4 e vou desenvolvendo muito facilmente. Tem às vezes um cavalo B5 aqui também, que é muito chato. Então essa posição já é considerada bem difícil das pretas jogarem assim. Já é bem chata mesmo. Por isso que ele desenvolve o cavalo primeiro. Bem, aí agora, a linha que eu estudei mais, assim, da catalã, quando eu estava vendo essas posições, é com D por C5. Só que isso leva para um final. Dama por D1, torre por D1, bispo toma C5, as brancas jogam agora cavalo D2 para recuperar o peão, só que ele faz C3 primeiro, para debilitar minha estrutura. D por C3 e agora rock. Daí a gente tem uma posição bem conhecida, assim, né, dessa linha. Sem damas. Esse é um final que, em teoria, as brancas podem pressionar um pouco. Geralmente segue assim, cavalo B3, bispo B7, aí pode jogar C4, pode jogar A4, bispo B2, tem várias ideias. O branco tem um pouco de pressão nessa posição por causa da diagonal aberta, né? Então geralmente joga um cavalo para D4, torre B1, tenta botar uma pressão na aula da dama. Só que de modo geral as pretas estão muito sólidas aqui também, né? O preto não tem nenhuma fraqueza ainda, por exemplo. O preto, o que ele tem é que ele está um pouquinho atrás no desenvolvimento, ele vai demorar um pouco mais para ligar as torres, vai ficar um pouquinho mais apertado. Mas ele está muito sólido, assim, não tem nenhuma fraqueza que você fala, né? Onde que eu vou pressionar? Eu ainda vou ter que criar essa fraqueza. E pelo estilo do meu adversário, que eu vi na preparação, ele joga muitos finais, assim, ele costuma ir para os finais um pouco diferente da molecada, né? Ele costuma jogar mais posições de ataque, posições táticas, mas o Matheus tem um estilo assim que ele gosta de simplificações, eu achei que ele não ia se incomodar de entrar nesse final, mesmo sendo um pouquinho melhor para as brancas. Então para essa partida eu preparei algo diferente, eu não queria ir para o final. Talvez se fosse o contrário, se fosse um adversário mais agressivo, eu iria para o final, né? É importante às vezes você ter essa noção de tentar buscar as posições que você sabe que vão desagradar o adversário. Então se é um cara que gosta de jogar mais ativo, se eu estivesse jogando contra o Cubas, por exemplo, que é um cara de ataque, eu ia para esse final, com certeza. Posso fazer um comentário? Me chamou a atenção, eu não vi muitas partidas lá do torneio,
mas eu vi Fier e Neuris. O Neuris trocou as damas e perdeu fácil no final o Fier. Você viu? É que aí que tá, uma coisa que o pessoal não percebe. É o Fier. O Fier é um jogador de ataque. Vão trocar a dama, né? E vão jogar uma posição que ele está desconfortável. O Fier vai se sentir muito bem na posição. Só que o Fier joga bem em finais. O pessoal não sabe disso, ele joga bem em finais. Então, precisa saber, né? Sim. Dosar como que é isso, né? Porque tem esse clichê do Fier jogador de ataque. Não, mas ele é muito bom em finais. Ele é muito bom. Porque ele calcula rápido, ele vem muita ideia. Você chegou a ver essa partida? E eles já tinham jogado em Joaçaba. Fácil, né? E eles já tinham jogado em Joaçaba, uma linha parecida, o Fier ganhou dele no final também. Eu não sei porque ele fica insistindo nessas linhas, na verdade. Não, me chamou a atenção, porque deu fácil. Porque o Neuris é um jogador duro, né? Sim. Bom, mas aí, como eu disse, pra esse jogador eu não achei que era tão bom entrar no final, não achei que ele ia se incomodar nem nada, então eu decidi jogar uma linha um pouco mais desequilibrada, que é esse dama A4 aqui, que é o principal. Tentando explorar a vantagem de desenvolvimento das brancas, né? Porque o que o branco tem aqui? A minha vantagem é que eu já estou rocado, então eu já estou mais desenvolvido. Dama A4 cria uma pressão na diagonal, crava o cavalo, e aí eu posso ter uma ideia como o cavalo E5. E libera a casa dele para a torre ao mesmo tempo. Viu? Simultânea na casa do povo, a 4 irmãos. Ela e o Davidson. Ela não conhecia essa ideia de Dama 4. O Davidson fez o lance para depois jogar o Dama 4. Ela não conhecia, ficou tudo torto, sabe? Mas eu ganhei. Porque vocês perderam o peão na abertura. Mas eu ganhei, depois eu ganhei uma peça em D7. Aí aqui ele respondeu com o bispo D7. Outra opção é as pretas jogarem C por D4. Parece que ganhou o segundo peão. Só que aqui as brancas fazem cavalo por D4. Ele já tem um problema forte, um problema sério aqui em C6, né? Muita pressão. Então ele toma. Dama por D4, bispo C6 cheque. Se BC6, dama C6 pega a torre. Então ele joga bispo D7. Que parece ok, né? Porque tá simplificando. Só que aqui tem um lance muito importante que é torre D1. Porque torre D1, as pretas agora tem um problema seríssimo em D7, ele não pode tirar a dama, se ele tirar ele leva mate, bispo D7 é mate. Mas se bispo for bispo? Isso, aí que tá. Tem uma linha muito antiga que o pessoal jogava antes, que era dama por D1 e bispo C6, esse sacrifício de dama. Talvez no Blitz ainda dá pra jogar assim, você fica com torre, bispo de casas brancas, mas hoje em dia, com a teoria moderna e a ajuda do computador, a gente já sabe que o branco tá melhor aqui. Joga dama C2 mesmo, vai pegar esse peão e assim, é só jogar F3 que já bloqueia, então... Hoje em dia só quer dama mais, não dá pra jogar mais, né? Nos tempos que xadrez era jogado de verdade, a gente tinha que achar os lances, só que era perigoso. Hoje em dia qualquer um tem essa linha preparada e já era. Então tem que jogar bispo toma bispo, tá certo? Mas aí... Quando bispo toma bispo, as brancas jogam dama toma bispo. B por C6, torre por D4 e vai cair o peão C. Vai cair o peão C e fica essa fraqueza em C6. Esse final é diferente do outro, porque no outro, naquele que eu mostrei que eu não queria entrar, é o que eu falei, assim, o branco tá um pouquinho melhor, mas nem tem fraqueza na posição das pretas. Aqui não, aqui tem uma fraqueza já bem visível que é o peão C. Tem partidas na base que chegam nesse final e o branco ganha a maioria, porque realmente é muito chato das pretas defenderem. É um pouco muito simples, assim, vai tomar... Vai tirar o cavalo, tirar o bispo, dobrar e ficar batendo em C6. E uma hora o preto pode avançar o peão, mas aí eu coloco o bispo aqui, puxo o cavalo e ataco o peão de novo. Então assim, é muito difícil, né? Ninguém entra nisso mais hoje em dia porque sabe que o final é ruim para as pretas. Então em vez disso, o Matheus jogou outra linha, que é a mais popular. Aqui ele jogou bispo D7. A lâmina cravada faz bastante sentido, ele ainda cria um tema aqui em cima da dama, mas lógico, aí eu tomo e separo. Aí ele fez um lance bem ativo aqui, que é B5, que envolve uma ideia tática, né? Outra variante que dá para tentar de pretas, que aí eu tinha analisado também para a partida, era C por D4. Cavalo por D4, torre C8. Mas aí cavalo C3 mesmo. A posição das pretas, ela é um pouco mais passiva aqui, porque eu estou ameaçando agora a torre D1, o bispo F4 ficar com as peças muito ativas, ele pode tomar em D4, dama por D4 e bispo C5, para desenvolver ganhando tempo.
Só que, depois de dama H4, apesar de visualmente essa posição parecer totalmente ok para as pretas, né? Só pô, o que pode estar errado? O preto já desenvolveu várias peças e está prestes a roncar. Mas tem um problema aqui ainda. Qual que ainda é o problema que as pretas têm que resolver nessa posição? É um problema bem visível. Hã? B7 está caindo. E assim, bispo C6 resolve. Só que resolve momentaneamente, né? Porque toma em C6, torre toma e torre D1. E essa posição ainda é um pouco chata de jogar. É que assim, isso é a essência do que a gente dá vantagem de desenvolvimento, que a gente chama de vantagem de desenvolvimento. Um lado, parece que está prestes a resolver os problemas. O que falta só para as pretas estarem ok aqui? Rocar. Se tivesse essa posição, ainda o preto está super tranquilo, né? Só que falta um lance ainda. Ainda falta um lance para rocar. E por causa desse um lance, as brancas têm pressão. Então, por exemplo, se dama B6, parece uma jogada super inteligente, já que você está querendo ganhar tempo, né? Ataca F2, ganha um tempo atacando o peão, e se o branco fizer E3, que é um ruim ainda, né? Porque debilita as casas brancas, rola que já parece até melhor para as pretas. Só que aqui tem uma jogada absurda. Vamos pagar 6. Olha. Ignorando a ameaça e criando uma contra-ameaça em G7. E aqui acabou, o branco tá ganho já. Mas isso não é coisa minha não, é de uns outros caras que acharam antes de mim isso. Sem computador ainda, hein? Que é a questão do port, large port. Ele era... Sem máquina. O port, ele se preparava muito bem a abertura na época, antes do computador. Não, foi novidade dele, né? Sim, anos 80, não tinha computador ainda. É, porque ele era candidato sempre, né? É, aqui tá perdido já, porque se tomar em F2 vem G2, e sempre tem essa ameaça, e se tomar em H6 dama toma é perdido. Tá muito perdido, é. Então, e não dá pra rocar, porque se roca, bispo toma G7. Rei G7, dama G5 e pega o cavalo com cheque, também tá ganho. Então, pra ver como assim, esse é o tipo de posição onde parece que o preto já tá ok, só que na verdade ele ainda precisa resolver alguns problemas. É claro que o jogador bem preparado vai saber o caminho certo, mas muitas dessas linhas onde as pretas têm que jogar essa posição envolvem sacrificar o peão, por exemplo. Perder o peão de B7, joga por atividade, e aí é aquela igualdade do computador, tem peão a menos, mas tem atividade. Mas eu achei que era uma bolinha para surpreender, né? Que talvez ele não soubesse tudo isso. Enfim, nem entrou nada disso, mas eu tive que preparar para a partida. Fica mais por curiosidade. Porque no fim ele jogou outro lance aqui, né? Ele jogou B5, que é o mais jogado, é o mais popular. Ops. E a ideia do B5 é simples. Se eu tomar o peão, cavalo por D4, dá um descoberto na dama. E eu tenho um problema agora que é o peão de E2 caindo. Eu tenho que tirar a dama defendendo o peão. Só que se eu jogar, por exemplo, dama D3, bispo B5. Aí as pretas já estão melhores, eu já vou ficar com o peão a mais, então eu não vou tomar, lógico. Por isso eu joguei dama D3. Só que é aquilo, eu não posso tomar o peão em B5. Só que se eu tiver tempo de jogar D por C5 e ele tomar, eu posso tomar, porque eu vou atacar o bispo. Então ele tem que fazer alguma coisa com esse peão. Ele jogou C4. Tirou a atenção do centro. E aí eu voltei a dama para B1. Estou ameaçando o cavalo E5. Então ele tem já uma preocupação na diagonal. Ele jogou torre C8. Tudo isso aqui é bem teórico. Aí a gente tem uma posição engraçada, porque se for ver bem, as brancas parecem ter perdido muitos tempos com a dama, né? Eu joguei dama A4, dama C4, dama D3, dama D1. 4 lances com a dama. E nesse meio tempo, o que ele fez? Ele removeu o bispo, tá ganhando tempo na minha dama, ganhou mais um tempo com B5, ganhou mais um com C4 e depois puxou a torre. Ou seja, meio que desenvolveu a da dama inteira. Então, à primeira vista, pode parecer que essa linha não é boa para as brancas, né? Porque a gente aprende desde cedo a não ficar saindo com a dama cedo justamente para não dar tempo para o adversário. Só que hoje em dia, a teoria moderna de aberturas, muitas linhas rola isso, assim, de você desrespeitar alguns princípios da abertura em busca de outros tipos de vantagem. Então, assim, por um lado, se a gente só bater o olho e falar, ele está desenvolvido, beleza. Mas agora vamos ver a qualidade desse desenvolvimento, né? O bispo em D7 dificilmente está numa casa boa. Se esse bispo estivesse aqui, aí a gente fala, pô, maravilha, né? O bispo tá podendo disputar a diagonal com o bispo de G2, ele não obstrui a coluna D, tá ótima a posição das pretas. Mas aqui não é a melhor casa para ele.
está passivo em D7 e ainda está no caminho da dama. Isso pode, a gente vai ver que pode e vai trazer alguns problemas para as pretas. Os peões avançaram? Avançaram, é verdade. Só que eles também são alvos agora. Então eu também posso explorar esses peões para transformar eles em pontos fracos, com B3 ou A4. Posso usar uma ruptura para tentar enfraquecer a estrutura adversária. Então assim, são tempos que ele ganhou, mas ao mesmo tempo trouxeram alguns problemas para ele. E aqui eu joguei um lance pouco explorado, que ainda está ganhando popularidade, né? Porque o mais jogado aqui é torre E1, que é bem natural para tentar avançar o peão de E, mas tem também bispo G5, é outra jogada natural, ele desenvolve o bispo e depois tira o cavalo por D2. B3 é um lance bastante jogado, até cavalo E5 tem algumas partidas. Mas eu joguei bispo F4. Que é um desenvolvimento, parece um pouco menos ativo do bispo, mas é muito interessante, né? O bispo tira várias casas pretas ali, por exemplo, a casa D6, ele ainda pode desenvolver o bispo muito ativamente. É uma jogada interessante. E durante a preparação achei que ela tinha uma vantagem também, hoje em dia, que é muito importante, que é de ser um lance pouco explorado. Hoje em dia, a gente prepara muito no sentido de tentar tirar o adversário logo do que ele conhece. Então assim, se você tem 5 jogadas que são muito populares, essas com certeza o cara conhece, alguma coisa ele viu. Esse lance ele está um pouco mais recente, então tem aquela chance ou do cara não ter visto ou dele saber menos da posição. Mas tudo bem, ele jogou bispo E7, desenvolveu o bispo. Só que agora, com o bispo em F4, eu posso jogar cavalo C3, direto. Ô Renato, se ele tivesse jogado cavalo D5, é ruim. Não, é um lance possível, é um dos lances da máquina, aqui, cavalo D5. Teve uma partida com essa jogada, pra ganhar um tempo em cima do bispo. É que depois você ganha tempo com E4, né? Eu posso ou botar o bispo aqui pra D2 pra ameaçar E4, ou posso jogar bispo G5 também. Aí se ele fizer F6 ele enfraquece. E se ele jogar bispo E7, ele tá trocando o bispo bom dele, né? O bispo corotaria as casas pretas. Mas assim, tudo isso é jogável. Só que é aquela coisa. São diferentes formas de conseguir uma posição igual, mas o cara tem que saber jogar depois, né? Então, na hora, no tabuleiro, não é fácil de você ter certeza o caminho, assim. Muitas vezes, quando você surpreende um adversário com um lance pouco conhecido, e na partida que foi jogada recentemente, o cara nem tirou o bispo, ele fez cavalo C3, que também é interessante. Porque se tomar em F4... Você tem um ponto em E5, né? E tem D5 já chegando para abrir a posição, para aproveitar o desenvolvimento e tentar abrir o jogo logo. Então, esse também é um problema que ele pode ter que enfrentar. Então, assim, geralmente, quando você surpreende o adversário em umas situações como essa, assim, de abertura, a tendência é o cara ir para um caminho que parece mais natural, que parece mais lógico. Então, ele joga bispo E7, deixa eu preparar logo para rocar, né? Mas aí entra um detalhe importante. Porque, assim, cavalo C3 não é um lance jogado nessa posição, não é uma jogada de fase. Por quê? Depois de B4, esse cavalo não tem casa boa. Ou ele volta para B1, ou ele vai para A4, que também não é muito bom, né? Fica fora de jogo. Só que depois de bispo F4 e bispo E7, cavalo C4 já é bem mais interessante. Porque agora se ele faz B4, eu tenho cavalo B5. E ele não tem um jeito bom de defender a entrada do cavalo em D6. Aí é o problema do bispo em D7. Ele não tem nem como tirar esse bispo. Então ele vai levar cavalo D6. O único jeito de evitar cavalo D6 seria jogar, por exemplo, cavalo E4. Só que aí eu faço dama C2, tocando no peão de C4 também. E ele vai perder material já aqui, né? Já tá caindo alguma coisa. Porém, essa posição é jogável, né? Só que também eu achava, quando eu estava preparando, eu avaliei que era uma posição muito difícil de alguém entrar sem saber que é jogável. Tem essas coisas também, essa malandragem da preparação. Às vezes você prepara uma coisa que até o computador fala que dá para entrar, mas a questão é, no tabuleiro, será que parece natural? Porque aqui qual que é o melhor lance? O melhor lance é dama B6. Deixa eu dar o cheque em D6, que parece uma loucura, mas por que deixa? Porque depois disso as pretas têm cavalo E4. Daí esse bispo tem que voltar aqui, bispo E4. Mas ao mesmo tempo eu estou ameaçando dama C2, com a mesma ideia de ganhar o peão de C4 ou D5. Então ele tem que achar uma outra jogada que pra mim não era nada óbvia, que é C3, criando o contra-jogo. Mas assim, tudo isso é difícil de imaginar, eu acho, com o rei no centro ainda, né? Tem que saber que dá pra entrar nessa posição. Então eu achava que era bem improvável dele entrar nisso e meio que foi o que aconteceu. Quando eu joguei cavalo C3, de novo ele reagiu da forma que parecia mais natural, que é A6, só defendendo o peão. Aí eu aproveitei que eu já tô com o bispo em F4 e cavalo em C3 e joguei A3. Eu preciso desse lance, senão não consigo fazer E4. Ele roubou.
Aqui dava o cavalo D5 também, que o Madeira sugeriu. Nesse caso aí sim eu já ia jogar bispo D2 para E4. Que é uma posição, é um pouquinho melhor para as brancas, ele pode entrar, mas é um pouquinho melhor porque eu vou conseguir fazer E4. Mas ele jogou roque, e agora veio E4. Tudo isso aqui ainda estava dentro da minha preparação, eu ainda tinha analisado. Eu achava que era uma posição que tinha muito potencial, porque já tem ameaça de D5, né? Então assim, essa é uma ameaça muito chata, então ameaça de D5 e D6 ganhando uma peça, simplesmente. Ele jogou uma das reações naturais que eu tinha analisado também, que pra mim era bem lógico, que era cavalo A5. Porque ele sai do D5, né? Eu não vou jogar esse lance ganhando tempo, e ele tem a casa B3 aqui também, então ele pode tentar criar um contra-jogo. E uma outra partida foi jogada B4, AB cavalo por B4. Também parece uma opção jogável, porque o cavalo está bem firme aqui, né? Não tem como expulsar ele está defendendo a 6, está controlando o D5. Mas aí eu posso seguir com W2 ou cavalo E5. E isso também é uma posição agradável de jogar de brancos. Mas ele fez o cavalo A5. E agora eu tenho que desenvolver a dama, né? Então assim, tem muitas partidas na base, tem algumas partidas na base, essa posição já foi jogada. Tem algumas partidas que o pessoal joga dama C2 aqui, para liberar a casa D1 para todo. Mas bom, quando eu estava preparando essa posição, eu vi com a ajuda do computador que dama E2 é mais preciso. A dama fica mais bem colocada aqui. Ele jogou cavalo B3. É que também, por exemplo, se eu... Que nem aqui D5 já não tem tanto perigo para ele, porque toma, e ele joga o bispo para C5. Então eu não tenho tempo de ganhar essa peça, né? Não serve para nada. Ou ele pode jogar até bispo F5. Ah não, bispo F5 leva D6, tem que ser bispo C5 primeiro, então. Mas pode ser isso, e aí ele tenta cavalo B3, bispo F5, ele começa a ativar. Então é melhor primeiro eu pôr uma torre em D1. Aí joguei dama E2. Aqui ele fez cavalo B3, também natural, torre a D1, e jogou agora dama B6. Esse foi o primeiro lance que saiu das minhas análises, esse eu já não tinha analisado. O que eu tinha analisado como variante principal era A5, para ele tentar jogar B4 aqui, né, para fazer o contra-jogo mais rápido possível na ala da dama. Só que as brancas têm uma continuação bem forte que é D5, já está ameaçando D6, e agora tirar o bispo é ruim porque eu tomo com a torre na coluna, ele não tem tempo de tomar de peça, né? Então ele joga ele por D5, mas aí, em vez de retomar eu jogo E5, esse é um lance muito bom, porque eu vou tomar de cavalo em D5, mas não quero trocar os cavalos, eu quero só manter a pressão na coluna dele. Cavalo E4 e cavalo por D5. Ele já está tendo um problema sério com esse cavalo, né? Então ele volta para o cavalo de C5. Só que já tem uma ideia tática para as brancas nessa posição. Vamos ver se alguém encontra. Uma ideia tática não tão complicada. Já ganha material. Mas aí, dama toma. Aqui, assim? Dama toma. Tá defendido ali em D7. Aqui é assim, quando toma em E7 dama toma, teria uma ideia com bispo D6, né? Chama atenção. Só que tem o peão em E5. E se jogar cavalo por E7, dama E7 e E6, ele toma de dama. Então, na verdade, toma primeiro aqui, assim. Joga primeiro E6, né? Bispo toma. Aí aqui é engraçado, mas cavalo F6 ganha da dama é ruim, porque ele toma e toma a dama e fica com muitas peças aqui muito ativas, então toma em E7 mesmo. Dama por E7, bispo D6.
ganha da qualidade. Dama F6, bispo F8, torre F8. Essa posição ela é melhor para as brancas, mas ainda tem que ser um pouco preciso. Bem? Assim, ainda tem... A minha preparação ainda continua com mais um pouco, mas é vantagem para as brancas. Então tudo isso aqui eu tinha visto antes da partida, né? Eu sabia dessa posição, só que ele jogou de outra forma. Sempre tem uma hora que o cara sai daquilo que você analisou, então... Infelizmente aí é hora de pensar, né? Então ele jogou dama B6. Vamos ver, o que vocês acham que tem que jogar de brancas aqui agora? E aí, algum palpite? Já vai? Tchau. D5. Essa é uma ideia temática que a gente viu, né? Além disso, posições como essa é importante você entender se você tem tempo ou não de fazer muita manobra, porque também é importante você se perguntar o que o adversário quer fazer, assim, né? O que o cara está querendo fazer. Então aqui as pretas têm uma ideia muito clara, que é jogar com A5 e B4 para criar contra. Ele tem duas formas de se organizar, né? Na verdade. Ou ele pode pôr o bispo em C6 e pôr a torre em D8, que seria o ideal, ou ele pode fazer A5 e já está ameaçando B4 no próximo. Esse calor não vai ter uma casa tão boa, porque a dama e a torre estão em E2 e D1, e ele vai conseguir se organizar muito mais fácil. Se ele conseguir jogar A5 e B4, ele já está com a iniciativa. Então, apesar das brancas terem esse centro bonito e tal, tá bem desenvolvido, é o tipo de posição que você tem que agir logo, né? Senão a vantagem desaparece. E muitas vezes a forma que você tem que agir logo é abrir o jogo, assim, aproveitar que você está com as peças mais ativas para tentar aumentar essa atividade, jogar pela iniciativa, né, por um ataque. Então eu joguei D5. Eu senti que era o lance e estava bem claro para mim que tinha que ser isso, né? Se ele faz E por D5, eu não vou tomar, eu vou jogar baseado no mesmo tema que a gente acabou de ver, E5, e vou tomar de cavalo. Aí já é uma posição terrível para as pretas, porque né, vai dar um duplo e já tá a torre aqui, aí ele tá perdido. Então só tem um lance, na verdade, para ele depois do D5, que é bispo C5. Antes de eu jogar D6, porque eu também ameacei D6 aqui, e aí o bispo vai ficar muito passivo. Eu calculei na partida B4, foi outra opção que eu considerei para ele, porque se eu tomar em B4 ele toma de bispo e ele fica com o bispo para fora, antes de eu jogar D6 também, né? Mas nesse caso eu ia continuar com D6. Que é um lance muito forte, porque sempre que ele tiver que jogar bispo D8, a posição dele vai ser muito ruim. Então ele toma em C3, eu tomo em E7, atacando a torre G8. Mas agora tem um lance muito bom. Quer dizer, eu posso tomar em C3 mesmo, aí ele vai jogar a torre E7. E essa posição já tá quase resolvida para as pretas, quase. Se fosse a vez dele aqui, ele poderia fazer algum lance e estabilizar. Mas na verdade é a minha vez, e isso é um problema, porque o que as brancas têm aqui? Como que dá para continuar criando problemas? Tem um lance que já coloca um problema imediatamente, assim, um problema bem claro. Mas cavalo E5 ele só tira o bispo, né? Ai, beleza.
tira. E peão D5. Esse tem o problema de dar essa casona pro cavalo em D5. Ele fica estável e tenta bater em C3 já. Mas tem que criar uma ameaça muito chata. Bispo G5. Cria ameaça de E5. Sim, porque esse tom aí. A ameaça ganha uma peça. Se ele fizer H6, eu posso só tirar aqui, porque G5 cavalo por G5. E fica uma cravada matadora também. Ou posso tomar aqui e debilitar a posição dele também, né? Posso tomar e depois jogar E5, assim, seguir abrindo o jogo, que agora o rei dele vai ser um alvo. Ele não tem tempo de tirar a torre da cravada, porque a única casa é 8, só que eu tomo e cai o bispo. E eu ameacei esse agora, então ele não tem tempo de tirar o bispo também, porque é E5, e depois eu tomo atacando a torre. Ele só tem um lance nessa posição que é ele jogar E5. Só que isso leva um outro recurso tático, cavalo por E5. Desvia a torre, e aí quando o bispo F6, ele pode tomar de dama, só que tá caindo D7, então ele perde um peão nessa linha. Então esse B4 não dá certo por causa disso, sobra bispo G5. Mas a ideia, assim, a essência da posição é sempre a mesma. Você precisa continuar criando problemas enquanto o cara não terminou de coordenar as peças. Se ele terminar de coordenar, ele vai ter um jogo aceitável, né? Mas ele não fez o B4, enfim, ele jogou bispo C5. Então, e agora é um momento interessante porque eu não joguei da melhor forma, não fiz o melhor lance da posição. Eu joguei D6, que pra mim parecia muito bom, porque eu vou fazer E5, vou ficar com o peão passado na sexta e esse cavalo tá faltando casas boas pra ele, não tem casas tão boas assim. Mas era melhor D por E6, objetivamente. Ele vai tomar de peça e agora E5. O cavalo, de novo, não tem uma casa tão boa. Por exemplo, se cavalo G4, para tentar sacrificar em F2 alguma coisa, eu faço cavalo E4. H3 já dava, mas cavalo E4 é até melhor, porque agora eu ameaço H3 e ele não tem casa para essa peça, né? Ele vai ter que ir para H6 e eu vou tomar em H6, ele vai ficar com o rei todo aberto. Mas eu vi cavalo H5 e... assim, nessa posição eu senti que o bispo E3 era a jogada, mas não fui adiante. Mas é um lance muito bom, quando ele toma aqui, toma de peão. Que parece feio, né? Porque dobra, só que ele começa a ter problemas com o cavalinho H5. Ele já começa com o cavalo G5 às vezes. Se ele fizer G6, por exemplo, leva o cavalo G5. Que além de ele estar com o cavalo aqui meio solto, começa a ter essas casas para explorar com os cavalos também. Tem cavalo D5, tem bispo D5. Então parece que a melhor jogada para ele seria bispo G4. Mas aí torre D6, dama C5, torre D1. Isso é muito melhor para as brancas. Tem a coluna D, ele não consegue tomar espião, né? Porque se dama E5, cavalo por E5, a dama está defendida, eu vou ficar com peça a mais. E se bispo F3 está ganhando o cavalo. Então ele não tem tempo de tomar em E5. E está vindo torre D5 de novo, a outra torre indo para D5. Então aqui, os dois cavalos pretos estão mal, né? Esse está mal, tudo errado. Essa era a melhor linha para mim, já dá uma vantagem grande para as brancas. É o cavalo do capa branca do outro. É verdade, que fica ali de bobeira, né? Bom, do jeito que eu joguei, não foi o mais preciso. Mas vai ficar bem legal, ainda por sorte. E claro, tem uma ameaça bem óbvia quando eu faço D6, que é a ameaça D5. E o cavalo dele não vai ter uma casa boa, né? Imagina que, sei lá, ele joga um lance... vamos dizer, torre D8, vai. E5. Ou ele faz, não sei, A5. Daí E5. Pra onde vai esse cavalo? Ele não tem a casa D5. A casa E8. É ruim, né? Ele pode ir para E8, mas é passivo. E H5 também não é bom, porque eu jogo bispo por G5, já estou ameaçando G4 ganhando a peça e estou ameaçando por bispo lá em E7. O mais importante também é que se ele vai para E8, eu já liberei a casa E4 para esse cavalo, então eu nem preciso me preocupar com B4 mais. Porque meu cavalo não é que ele vai ficar sem casa, ele tem uma casa excelente. Eu posso vir para E4 e depois já vou montar ideias de ataque na aula do rei, com essas peças todas indo para lá. Então contra D6, como que ele reagiu? Ele jogou bispo C6. Que faz bastante sentido, ele melhora o bispo porque o peão estava tirando essa casa. E aqui eu joguei E5, eu segui a minha ideia, né, que era continuar ganhando espaço. Se... nessa posição ele tinha que ter jogado cavalo D7, esse era o melhor lance. Mas
Eu acho menos natural, porque eu tinha cavalo E4 aqui, né? E acho que isso incomoda um pouco as pretas. A minha impressão é que essa posição era melhor pra mim, porque eu tô com as peças muito bem colocadas aqui pra tentar um ataque na ala do rei e essa estrutura de base está muito sólida também. Mas o computador diz que depois de cavalo D4 ele tá igualando. O cavalo toma, o bispo toma, tá batendo em E5, né? Eu posso jogar cavalo G5, mas ele tem uma posição equilibrada, troca em G2 mesmo e segue o jogo, assim. Eu achava ainda que era um pouco mais fácil jogar de brancas, mas objetivamente tá igual. Mas por outro lado, eu achava muito natural o lance que ele fez na partida. Porque parece muito mais natural jogar com o cavalo pra frente do que pra trás. O cavalo, ele ameaça trocar aqui, mas também pode trocar em F4. Então isso pareceu muito mais lógico pra mim, ele tentar simplificar. Eu tomei em D5 e bispo D5. E aqui vem um momento legal da partida. Vamos ver se vocês encontram uma ideia forte para as brancas. Tem duas ideias. Tem a que eu joguei na partida e tem uma outra que eu também considerei, mas não joguei. Se alguém viu a partida dele, não vale trapacear aí. Nem fala, nem fala. O rei é ver e não lembrar, né? Mas é uma piada. B7? Ameaça D7 também esse, né? Interessante. Eu acho que daí tem que ser F6, né? Tem que jogar bem concreto. F6, queria provocar F6. E por F6 e G por F6. É que assim, se você provocar F6 e não tiver uma continuação muito boa, você vai perder o peão de D6 depois. Esse é o problema, né? E aí, Edu? Torre D5? Essa torcida. Não, o pessoal sacrifica tudo. Teve uma que rolou uma coisa assim. Hã? Teve uma que rolou uma coisa assim. O pessoal é do sacrifício. Torre por D5 foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça na posição. Não é exatamente novo, eu tinha visto uma partida parecida, uma posição similar que rolou uma ideia assim, mas a dama estava em C2, o peão estava em H6, era um pouquinho diferente, mas teve alguma coisa do tipo. O primeiro que me chamou a atenção foi torre por D5, assim, o primeiro que a intuição falou, né, joga torre por D5. Mas eu comecei a pensar um pouco mais, e aí eu vi uma outra linha também, que parecia boa também, que era essa, cavalo G5. Ele deu sugerência agora, velho. Depois que veio o lance, todo mundo para. Parecia também, porque a manobra do cavalo para E4 ela é sempre boa, e principalmente trocar esse bispo é bom porque libera o avanço do peão. Então assim, se ele faz H6, cavalo E4 parece muito bom para as brancas, porque eu começo a ter ideias de sacrifício em H6 também, com a dama vindo para G4. E se ele joga bispo toma G2, aí um detalhe muito importante, bem importante mesmo, é que eu tenho um intermediário aqui, dama C2, eu jogo esse primeiro. Não toma o bispo, ameaça o mate em H7. Porque ele não tem como defender o mate assim sem enfraquecer a ala do rei. Se ele jogar F5, o rei por F6. Renova a ideia. Então ele joga G6. Mas agora eu tomo. E aí é muito diferente porque a ala do rei está toda enfraquecida. Por exemplo, se fosse essa posição, ele joga H6. E é meio jogável isso aqui. É um pouco incômodo, mas é jogável. Mas essa posição é muito pior. Porque eu tenho um plano de ataque simples. Vou jogar cavalo E4, pôr o bispo em H6, pôr o cavalo, entrar com a dama uma hora e mate. Já é muito rápido tudo. Então essa continuação era muito boa. É uma linha, inclusive, que quando põe no computador ele dá, tipo, vantagem decisiva, mais de um ponto, alguma coisa assim.
Então eu fiquei um tempo nessa dúvida. E assim, eu não me considero particularmente um jogador de ataque, assim, para jogar muito pro ataque. Mas ultimamente tenho tentado exercitar um pouco mais a minha intuição, né? Entrar... Porque muitas vezes eu percebi, analisando minhas partidas recentes, que a minha intuição vai na direção certa. Só que aí eu começo a pensar, daí você começa, mas será que não é melhor jogar de outro jeito? E aí você vai contra a sua intuição, né? Então eu tenho tentado exercitar algumas coisas do tipo não passar vontade, por exemplo. Se eu ver um sacrifício que parece interessante, eu vou fazer. E esse aqui, eu já estava considerando que eu ia jogar o D6, por exemplo, né? Antes de jogar D6 eu já visualizei essa posição, eu senti que era torre por D5. Aí assim, eu comecei a calcular um pouco mais, e eu via que torre D5 era interessante. Aí uma hora quando eu já estava assim, eu estava ainda na dúvida, eu pensei, não, já estou cometendo o erro de antes, que é pensar muito. Porque geralmente quando é assim, você pensa muito, você vai contra a sua intuição. Eu falei, então eu sei que torre D5 é bom, vou jogar torre D5, aí eu joguei. Sem pensar demais, porque se você tem uma hora que você começa a pensar muito nessas posições e perde muito a objetividade, assim, você começa já a tentar se convencer a não entrar naquilo. Você já nem está calculando mais direito, você está se convencendo que não, é melhor não fazer isso. Ainda mais quando vê que tem uma continuação que parece boa e que mantém o controle, né? Tipo, o cavalo G5 dama C2, eu sei que tá boa a posição, vou entrar nisso, que não preciso sacrificar nada e sei que eu dou melhor. Mas no caso do torre por D5 é o melhor lance da posição, é o mais correto. Cavalo G5 era bom, mas torre D5 é o mais forte. Por quê? Depois de ir por D5, as brancas conseguem desenvolver um ataque. Mas a questão vou até dar uma dica pra vocês, tem duas formas de desenvolver esse ataque. É claro que eu não joguei torre por D5, falei, não, agora eu vou ver como que é o ataque. eu já queria calcular alguma coisa. Então tem duas formas de fazer esse ataque. Uma delas é jogar o cavalo em G5 e a outra é jogar o cavalo para H4. Então a pergunta é, qual é a melhor? Como vocês jogariam? Vou dar só essa dica. Com o cavalo G5 ou com o cavalo H4? Mas por quê? Qual é a linha? Não, aí tem que calcular. H4. Não tem sentido H4. Eu joguei F5 depois. Aqui, cavalo H6 tem E6. Aqui nessa posição? É que aí ele toma em D6. Pode tirar o rei, eu acho que não, torre por F7, então E6, bispo D6, rei por F7, torre F7. Não, E6, bispo dama D6, rei por F7, torre por F7. Não, mas é interessante esse. Só que tem um jeito mais fácil, mais direto ainda. É porque E6 toma, e por F7 tá pra tirar o rei e começa a sair um pouquinho do controle, eu acho. Não vou tomar isso. Não pode ser cavalo G5, né? E aí, tá mais pra cavalo G5 ou mais pra cavalo H4? O que vocês acham? Qual é o problema do cavalo G5? Alguém identificou? Depois de H6, pra onde vai o cavalo? Essa é a pergunta importante. Tem que voltar. Aí não dá pra jogar um E6. Ô louco. Aí HG5, E7. Ô bispo louco. D6, bispo D6. Ou G por F4. Se eu fizer G por F4, tem que comer mais uma vez. D7. Aí eu jogo bispo E7. Deu. Tomei uma torre, mas não comi. Esse é outro momento interessante, porque assim, o torre por D5, você já tem que fazer sabendo como vai continuar o ataque, né? Não dá pra você torre D5 e falar, não, agora eu vou ver o que eu faço. Idealmente você não deveria sacrificar dessa forma. E aqui eu vi o seguinte, o cavalo H4 parece uma continuação bem firme, assim, bem boa mesmo, porque eu vou jogar dama G4. Já tá caindo D5, eu vou jogar dama G4 e tem chance de ataque com cavalo F5, com bispo H6, parece muito forte também. Só que ele joga cavalo D4, dama G4 e faz, por exemplo, rei H8, né? Quer dizer, ou joga cavalo E6, vamos dizer assim, cavalo E6. Cavalo F5, ameacei tomar em G7, bispo H6, então ele joga rei H8. Bispo D5, ameacei tomar em E6. Mas ele joga dama A7 aqui. Se bispo E6 é F6, ele defende com a dama.
Aqui eu não tenho uma forma de continuar esse ataque, de aumentar a pressão. Mas talvez eu não precise. Eu posso fazer um lance como H4, por exemplo, que às vezes ameaça lançar o peão até lá em H6. E assim, eu tô melhor, devo estar ganhando também, porque eu tenho um cavalo muito bom, eu tenho um peão na sexta que está muito bem protegido, eu tenho peças mais ativas, eu tenho já um peão pela qualidade e eu ainda tenho o ataque, né? Não é que o ataque acabou, assim. Eu, às vezes, vou ameaçar um D7, tipo, põe a torre, tiro o bispo e ameaço avançar, então, assim... Também essa é uma posição que o computador dá vantagem decisiva. Só que ela tem o ponto, assim, contra, né, que seria... Que é que dá um tempo das pretas se organizarem, a preta consegue montar uma defesa. E às vezes você tem que fazer essa diferenciação também de como você vai atacar. Você sente que um lance é muito mais agudo que outro, que destrói muito mais a posição do adversário. Esse aqui eu sentia que era forte, mas aí também é o tipo de posição onde eu entraria nessa dúvida e muitas vezes ia falar assim, não, vou entrar nisso porque eu sei que eu estou melhor, eu consigo manter um certo controle da posição, mesmo sentindo que o cavalo G5 era o melhor. Eu sentia que o cavalo G5 era o caminho, que eu tinha que ir para o cavalo G5. Mas eu tenho seguido essa filosofia de não passar vontade ultimamente, então... Então eu tenho tentado pensar assim, não, eu tenho que fazer funcionar esse negócio aqui. Se eu sinto que é o lance, eu tenho que confiar no lance, né? Então eu joguei cavalo G5. Mas o grande problema é esse, depois de H6, o que fazer? O computador ele dá mais de um lance aqui para vantagem. Ele fala, por exemplo, que o cavalo H3 está ganho. Ele fala que está ganho também. Porque ainda está caindo D5 e tem as ideias de dama G4 e bispo H6. Só que assim, a máquina muitas vezes ataca de um jeito lento. Os ataques do computador não são humanos, muitas vezes, né? Ele sabe que ele vai estabilizar tudo e tal. O lance humano realmente tem que ser calculado aqui é esse, cavalo por F7. Foi o que eu joguei. Mas aí, pra entrar no torre por D5 com o cavalo G5 em mente, você já tem que estar pensando em cavalo por F7, porque isso agora é uma torre a menos, né? Você fica com os peões começam a avançar ali de um jeito selvagem, só que é uma torre a menos. Então às vezes o cara pode devolver a torre, simplesmente. Mas eu calculei e entrei, falei, não, eu acho que ganha cavalo F7. Então eu calculei algumas linhas bem interessantes, por exemplo, ele jogou torre de C8 depois de... Ah não, na verdade, depois de pensar bastante, ele jogou torre de C8, depois de um tempo. Mas o H6 era o crítico, e aí tinha que calcular essa posição, cavalo por F7, só que torre por F7 bispo por D5. E aqui tá muito difícil para as pretas, né? Porque agora eu tô ameaçando D6 toda hora. E6, E7, D7, e os peões vão embora, não tem como segurar eles. Por exemplo, uma linha interessante aqui era assim, cavalo D4, dama H5, aí ele joga dama A7. E aí, E6. Se tirar a torre, eu sigo avançando, D7. Só que ele pode tomar em F4. Mas agora vem esse, D7. E aqui eu vou fazer dama, não tem jeito, porque ele tá chegando D7, eu ganho um tempo em cima da torre, né? Então se ele joga torre F8, se torre D8, E7 toma a torre. Então ele joga torre F8, mas aí E7, GH7, D8, outra dama, não, E8. Tá com duas damas e tô indo pra fazer a terceira já, né, em D8. Lance impossível, ó. Legal. Cadê a dama extra do magnético? Legal, pessoal, que eu sei que Aí ela tem dama extra. legal. Tá certo, tudo bem, Renato. Não, tudo Essa vez passa, hein? Levanta a mão. Acho que tem uma lema mais, ó. E outra também que tinha aqui era se ele joga torre F7 bispo D5, aqui, né? Torre F8 mesmo, eu vou fazer E6. E quando torre por F4, acho que essa talvez fosse uma das melhores linhas para ele. Para mim F4, mas eu não retomo, eu jogo E7 mesmo. Se ele volta a torre para F7, aí eu tomo em F7. Se ele tomar com essa torre eu promovo, se ele tomar direito, dama F3, ganha. Então ele tira o rei, só que aí eu jogo G por F4, né? E o peão já tá lá na sétima. Quando torre 8, no mínimo eu tenho um bispo F7, assim, no mínimo. E já era, né? Essa posição também eu vou tomar a torre, dois passados ali. No mínimo eu fico com qualidade a menos, na pior das hipóteses. Com qualidade a mais, na pior das hipóteses. Mas claro, quando você entra nesse tipo de posição, sempre tem a chance de ter furado alguma coisa. Porque o cara tem várias defesas possíveis, é muito material que você sacrificou,
Então por isso que muitas vezes a gente fica com medo de entrar na posição e prefere uma linha um pouco mais sólida, mais segura. Porque você não sabe se furou alguma coisa, né? E você pensa, pô, se eu furei já era, porque é uma torre inteira menos, se furar eu perco. Então você nunca entra tendo calculado 100%, né? Tudo. Mas eu senti que realmente era uma posição que parecia muito boa pra mim, entrar nisso aqui. E aí outra linha que eu calculei também é se jogasse Rf8 direto. Mas eu acho que eu tomo, rei toma G6, né? E vai indo. Ah, é. Eu calculei uma linha que era assim, ele joga rei F8, porque quando D7 ele faz rei E8. Aí eu jogo dama E6, toco na torre e ameaço D7 mate. Então dama C6. Só que agora faço... o lance aqui que ganha é esse, torre E1. Que é mate inevitável. Eu vou jogar D7, dama por D7, dama G8 mate. Se ele tomar em D6, isso toma, né? Não tem o que fazer. Mas é isso, eu vou jogar D7 e dama G8. Não dá pra fazer direto, porque dama toma e quando dama G8 eu rei por E7. Ainda que eu tenha torre E1 e esse rei vem para F6, mas assim, esse aqui é muito mais preciso, né? Esse vai dar mate mesmo. E por fim, tinha a linha se ele tomasse de rei, só que essa era mais fácil de calcular. Se ele toma de rei aqui, as brancas ganham fácil com o dama H5. Se rei E6, bispo H3. Não quero? Não é. Ah, tem um peão aqui nesse começo. Se rei E6, bispo H3 é mate. E se rei G8. Aí eu tomo em D5. E se rei H8, bispo H6. Se rei H7, também bispo H6. Quando G por H6, bispo E4. E aí, rei G7, dama G6, dama H7, rei H8, dama H6, dama H7, é mate também. Mas, ele jogou de outro jeito, né? E aqui ele pensou bastante em confrontar essa defesa. Que é uma defesa interessante até. Porque o ponto é que quando eu jogo bispo aqui, bispo D5, ele joga bispo toma D6, por causa da cravada. Então até que era uma linha legal essa, eu acho. Bem interessante. E que nem, torre de C8 foi um lance que eu não tinha considerado inicialmente quando eu fiz cavalo G5. Então assim, às vezes você fura essas defesas do adversário, mas por outro lado, essa é uma posição que eu não tô com uma torre a menos, tô com uma qualidade só, né? Então se eu quisesse, eu poderia jogar alguma coisa mais tranquila, tipo aquele dama C2, enquanto G6 tomar em D5 de bispo. Eu fico com qualidade a menos, mas com certeza tem muita compensação por causa do peão de D6 e da pressão na ala do rei. Mas eu joguei do jeito mais concreto, que era o que eu já estava considerando antes. Dama H5 mesmo. Como sempre, quando H6, cavalo por F7. É o lance chave. Porque se ele toma, bispo toma D5 sempre. E aqui ele está muito perdido, né? Dama A7 vai levar o E6. Sempre chega esse E6, então agora tá levando, tá até caindo em E8 ali, então não tem o que fazer. Só que ele tinha visto, né, Dama H5 quando ele jogou torre de C8. A ideia dele é que quando eu jogo o cavalo F7, agora ele faz Dama B7. Não Dama A7 direto, porque Dama A7 bispo toma D5. E torre F7 E6, transpõe. Mas ele joga Dama B7, porque o cavalo ficou preso agora em F7. O cavalo ficou preso e ele está defendendo o B5 com a dama, D5, né? Então não tem o bispo D5. Aí esse é um momento legal de cálculo concreto também. Como que as brancas jogam aqui? Vai na intuição, o cavalo toma H5. Principalmente eu jogo. É pra acreditar na intuição, né? E é mais fácil sacrificar na partida do outro também, né? Pra mim, não toca. Eu ganhei no toque.
Estão querendo já sacrificar mais material? Vou sacrificar, eu vou sacrificar. Mas como que é? Esse cavalo H6, G para H6, tem que tomar. Bispo tome H6. Dama G6, cheque. Calma. Mas não pode fazer um lance tipo Dama F7? Ah, É verdade, né? dama G5, cheque. RH7. Já tá dando ruim, né? Se jogar D7 pra desviar agora, Quando? Agora? Dama toma. aí eu tomo D5. Dama toma. Ou torre por F7 mesmo. É interessante, na verdade, essa ideia de tomar tudo em H6. Porque se dama F7 tem bispo D5, na verdade. Dama toma, dama G6. Mas talvez jogue torre F7 mesmo, assim. Não sei. Parece perigoso também. É que na verdade o bispo H6 você não tá muito bom, tá vencendo o bispo D5, tá? É interessante. Às vezes ganha. É que esse. Acho que ainda no F7, né? Bispo D5, torre E6 tem. Fala aí, mestre. E aí, mas E6 como que é a variante? A ideia do Ezequiel é o seguinte, por exemplo, se jogar E6, aí tipo, torre toma peão, você poderia fazer pelo menos bispo tomar E5, porque o bispo está sendo defendido pela dama, não dá pra fazer ele tomar dama. Mas aí dama por F7. Tem esse peão. Sim. Não, mas o bispo não tomar dama depois. Não, quer dizer. Tem E6 agora. Aqui é aquele negócio assim, E6 chama muita atenção, porque além de defender o cavalo e colocar mais um peão na sexta, já são dois, prepara o bispo D5, que é inevitável. Só que ele joga torre por E6. E quando o bispo D5, dama por F7. Aí agora defendeu tudo. Se dama por F7, toma de rei, torre E1, e parece que tá ganhando ainda, né? Porque se torre 8 D7. Ataca a torre e descoordena tudo, só que o cavalo D4. Ele volta o cavalo defendendo a torre. Aqui o preto tá com peça a mais. Vai ficar com peça a mais, né? Aqui o preto tá ganho. Porque acabou os fogos de artifício, né? Acabou a pressão. Então. Só que tem um detalhe importante também. Ele joga torre E6, mas aí tem um intermediário que é muito forte. E6, quando a torre por E6, aí cavalo por H6 primeiro. Antes era interessante cavalo por H6, só que nessa linha é totalmente ganhador. Porque abre a coluna G e isso vai ter uma diferença importantíssima. Se tomar de torre, bispo D5 é cheque. Ele pode tirar o rei, porque a dama está atacada, só que aí bispo toma H6 e segue a dama atacada. Se jogar G6 para tentar ganhar um tempo, bispo toma F8 cheque, G por H5 e agora toma a dama, então com torre a mais. No fim das contas, quem ficou com torre a mais são as brancas. Então, ele tem que tomar de peão mesmo. Só que, o que muda? Cavalo H6, então aqui, e aí toma. Quer dizer, toma de peão. Aí bispo D5, torre daqui. Quando ele joga dama F7, a coluna G está aberta. Então tem esse cheque.
e pego a torre de volta. E vai para um final totalmente ganho. O segredo que eu vou contar pra vocês aqui, né, que nessa posição eu vi que tinha dama G4. Mas aí na partida eu fiquei pensando, pô, olha os cálculos que acontecem às vezes, né? Parece que a gente enxerga tudo perfeito o tempo inteiro. Mas eu fiquei numa dúvida, porque ele falou pra mim, nossa, eu não entendi porque que você ficou pensando tanto nessa hora aqui, porque dama G4 ganha no ato, né? É que eu tava pensando assim, tentando caprichar, né? Pô, será que dama por H6 não ganha? Porque eu tava na torre, aí eu comecei a calcular, ele joga a torre E8 pra defender, aí bispo E5. Ele não tem como dar mate em H8, tá ganho mate. Porque se ele tirar a torre, dá uma G6. Se ele tomar em E5, né? Mas aí eu vi a seguinte linha. Pô, não dá, porque ele joga cavalo D4, defendendo a torre. Aí quando eu jogo bispo E5, parece que eu vou ganhar, só que ele tem esse aqui, cavalo F3. Se eu mexer o rei, ele toma o bispo. E se eu tomar aqui, ele toma a dama. Só que na verdade ele toma a dama direto, né? Porque não tá cravada a torre. Por que não tomou dano? Não, eu que não vi, né, que tomava a dama direto.